Olá, sejam bem-vindos. Começando a live sobre Descubra 3 maneiras de emagrecer de vez. E olha, são 3 maneiras que eu percebo que geralmente as pessoas não utilizam. Acabam às vezes usando uma, 2, mas tem uma terceira que fará uma diferença. Agora imagine essas 3 sendo usadas ao mesmo tempo. Então meu nome é Simone Arruda, sou psicóloga há mais de 14 anos e trabalho muito com desenvolvimento de pessoas. Então hoje vamos falar sobre processo de emagrecimento porque eu estou com um projeto para ajudar as pessoas a realmente realizarem as suas metas, né? Já estamos no mês de fevereiro, mas a gente sabe que todo ano a gente faz algumas promessas que a gente repete no próximo ano, que repete no próximo ano, e aí eu cansei de ver pessoas próximas a mim que sempre fazem as mesmas promessas e não conseguem realizar. E aí eu comecei a ficar incomodada e pensei, vou arrumar um jeito de ajudar essas pessoas a conseguirem realizar de fato. E eu tenho trazido alguns conteúdos, algumas ferramentas que realmente que podem fazer diferença para quem quer de fato realizar alguma coisa esse ano. Então, tenho ajudado as pessoas a passo conseguirem fazerem as realizações das metas. E emagrecimento é sempre uma das primeiras metas que as pessoas querem realizar e acabam repetindo essa meta todos os anos. Então, era fundamental a gente poder trabalhar com isso. E claro que eu não estou sozinha nessa. Daqui a pouco eu vou chamar o Gustavo, que é a nutricionista que me acompanha. É uma pessoa que já tinha um tempo que eu já estava de olho, vendo algumas amigas próximas falando dele. Eram pessoas que não se conheciam e isso me chamou a atenção. E eu gosto sempre de aprender coisas novas, trazer novas ferramentas. E aí eu fui uma consulta com ele que trouxe uma percepção totalmente diferente em relação à alimentação, à dieta. E claro que tudo que é bom para mim, eu gosto que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Então já eu vou chamá-lo para que a gente possa bater esse papo. Já temos algumas perguntas, algumas dúvidas, né, que as pessoas deram. E aí, tô vendo aqui. Boa noite, pessoal. Já quero até aproveitar, me falem aí. O som tá legal, o vídeo tá bom. Aqui em Brasília tá chovendo, né? Então, às vezes pode ter alguma dificuldade. Me avise aí, me dá um sinal se tá tudo bem, porque eu não quero que vocês percam nada dessa live. Que a última vez que fiz essa live com o Gustavo, chegou uma hora que o Instagram encerrou, porque simplesmente chegou a 1 hora, e eu nem sabia que existia limite, mas assim, a gente tinha muita coisa pra falar, tanto que eu tô repetindo. Gente, obrigada, é isso mesmo. E aí já me falem também de onde vocês são. Eu tô aqui em Brasília, o Gustavo também tá aqui em Brasília, aonde é que vocês estão, pra gente saber aí da onde que a gente está conseguindo atingir as pessoas em relação a isso. Bom, dentro desse projeto de realização de metas, eu tenho já trabalhado toda semana, sempre uma live, voltado realmente para que as pessoas aprendam a realizar. Então eu já falei sobre monstros internos, né? O que está por trás das desculpas que a gente dá constantemente para não conseguir realizar as metas, né? Eu não tenho tempo, é muito difícil, eu tô cansada, amanhã eu faço, mas o que está por trás? Porque isso são apenas ações ou inações que a gente tem no nosso dia a dia. E foi muito bacana, porque eu falei sobre ciclos de autossabotagem, falei sobre amortecedores, que talvez se a gente tiver um tempinho hoje, eu vou falar, porque tem amortecedor também atuando na hora do emagrecimento, na hora da dieta, da atividade física, dos pensamentos. E se der, eu vou falar. Se não, gente, de qualquer forma, na minha bio tem vários links de algumas coisas que eu trabalho, grupo de realização de metas, tem link para vocês entrarem. Eu comecei um segundo essa semana, então tá bem recente, compensa vocês entrarem agora, porque eu já tô com um grupo mais avançado, que a gente já tá trabalhando alguns conteúdos bons, mas vai lá. Lá tem um link também do meu YouTube, do canal do YouTube, onde tem as lives que eu tô fazendo. Então tem esse dos monstros internos, falando sobre ciclo de autossabotagem, crenças e pensamentos sabotadores. Vão lá, porque realmente ficou muito bom. Falei na semana passada sobre como vencer a procrastinação, que muitas vezes as pessoas acham que é uma entidade
baixando na gente e de repente faz com que a gente não faça as coisas que deveriam se comprometer a fazer. E aí eu falo muito sobre quais são os 5 motivos reais que levam a gente a procrastinar e como fazer para lidar com a procrastinação. Eu talvez mais no futuro até fale mais sobre procrastinação, porque é muito recorrente essa justificativa e essa dificuldade, né? De repente estou aí com novos conhecimentos, novas informações, talvez eu faça, mas por enquanto acessem também lá que tem essa live. E essa que espero também conseguir baixar depois, porque sempre é muito bom em termos de conteúdo, né? Então, eu vou chamar aí o Gustavo, acho que ele já tá por aqui, deixa eu ver se eu encontrei ele aqui. Ah, tá aqui. Então ele tá aqui, eu já vou chamar para que a gente possa começar falando sobre algumas coisas, dificuldades, né? Verificando perguntas, dando exemplos também. Então vamos aqui adicioná-lo. Então aguardando que daqui a pouco ele aparece aqui para a gente poder aprofundar mais no conhecimento, né? Oi, oi, aí a cara de cansado desse menino. Nada. Atendeu Tá bastante baixo, hoje. mas o olho tá baixo mesmo, agora que eu tô vendo. Graças a Deus. É, verdade. E aí, Ai, que tudo bem? bacana. Eu sempre tudo jóia, né? E aí, tá chovendo por aí? Aqui não. Aqui hoje, aqui no Lago Norte, pelo menos não. Não agora, né? Mas daqui a pouco tende a chover, pelo visto. Tá, eu vou mandar um pouquinho aí para refrescar esse lado de você, Pronto, que pode aqui mandar, pode tá mandar. chovendo e que tá bom. Aqui é sempre Então vamos lá. bem-vindo. Então eu tava comentando. Então eu tô aqui com o relógio dessa vez para que para que o Instagram não derrube a gente antes da gente se Pode deixar, despedir, tá? sem falta. Para a gente poder conversar um pouco. Gustavo, eu quero que você fale, aproveitando, fale um pouco sobre o trabalho que você realiza, o que você tem visto em termos de resultado para as pessoas. Se puder, de repente, falar um pouco quais são as dificuldades que você percebe que impedem as pessoas de realizarem o desejo de emagrecimento. Então, Simone, primeiro, boa noite, né? Obrigado pelo convite de novo. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente precisa contextualizar muito bem é que esse vínculo de relação que a gente acaba tendo com o fator dieta, eu acho que é uma das primeiras coisas mais complexas a gente aceitar, digerir e levar adiante é que é um processo eterno. E eu acho que por ser um ciclo tão grande, por exigir um pouquinho mais de um comprometimento a longo prazo, eu acho que as pessoas, não sei, talvez hoje em dia elas estão fugindo, talvez de um casamento, por talvez ter vamos dizer assim, uma necessidade de ser uma vida inteira, medo de escolher uma profissão porque talvez também tenha o risco de ser de uma vida inteira. De uma certa forma, eu acho que as pessoas estão um pouco receosas porque, em tese, o que elas visualizam na prática é que, enquanto fazem dieta, as coisas acontecem, e quando elas deixam de fazer, as coisas desacontecem. Mas é assim tudo na Uhum. vida, certo? Se a gente estuda e a gente para de estudar, a gente perde aquele conteúdo. Se a gente trabalha e recebe um salário e para de trabalhar, a gente também perde o trabalho, perde o salário. Então, acho que um dos grandes equívocos mesmo é justamente essa falta de relacionamento, sabe? Essa permissão a se relacionar com algo que pode ser muito favorável em vários aspectos da vida, né? Em saúde, bem-estar, mas que exige um comprometimento que às vezes não é só aquele que a gente está disposto a nos propor a fazer, né? E é legal isso, até aproveitando para pontuar, porque existe algumas metas que nós estabelecemos na nossa vida que exige mudança de hábito. É justamente isso. Porque tem metas que são mais curtinhas, rapidinho você resolve. Agora, a de emagrecimento de vez é algo que você realmente vai ter que realizar na vida, para sua vida toda. Então, para quem de repente, de novo, definiu a meta do emagrecimento, já comece a trabalhar a mudança de mentalidade sua, para que você faça coisas que você tope, depende de alimentação, atividade física, práticas que você vai conseguir manter no decorrer da sua vida. Porque isso aqui não é algo que assim, que é geralmente o que eu cheguei de perceber, que as pessoas elas emagrecem. O problema está na manutenção, porque ela faz Isso. escolhas, às vezes uma alimentação mais agressiva, né? Aliás, Uhum. restritiva, um excesso de atividade física para quem não está acostumado. Então, da mesma forma que foi em termos de extremo e mudou algumas coisas, volta na mesma proporção Uhum. também, né? Que Isso. E eu falando, até não falo que pode ser assim, dieta, tem que ser um estilo de vida, bacana. isso, essa sabe bem das coisas, essa aí já está comigo há um tempo. Então, assim, o que eu costumo falar, e até em consultório, às vezes dou esse exemplo,
é que às vezes pode parecer estranho, mas para uma pessoa dependente de um cigarro, dependente de uma bebida alcoólica, acaba sendo até mais fácil você parar o vício do que propriamente se adequar bem à parte alimentar, aderir a esse estilo de vida. Por quê? Porque quando a gente fala do abandono de um vício, de um cigarro, de uma bebida alcoólica, a gente tende a abandonar por eterno, né? A gente acaba que fulano de tal tem 24 anos e 3 meses e 10 dias sem cigarro, sem bebida, sem... Só que isso a gente não pode fazer com a comida. Então a gente não pode jogar simplesmente para o lado, falar que não vai mais comer isso ou aquilo, porque infelizmente a gente acaba sendo bem vulnerável, né? A parte alimentar, e a gente precisa aprender de uma forma bem direta a se relacionar bem com o alimento. Eu acho que é isso que está faltando propriamente para as pessoas, né? E aí, até aproveitando para falar para vocês sobre as 3 maneiras para que você possa emagrecer de vez, que eu costumo dizer que são 3 pilares que Uhum. geralmente as pessoas não usam, mas que se usar os 3 realmente conseguem esse objetivo. E o primeiro, que é muito buscado, que é a questão da alimentação, né? Uhum. Só que geralmente as pessoas vão para dietas restritivas, coisas a curto prazo, né? Que rapidinho emagrece, perca logo peso para ir numa festa, para ir a um evento. O outro pilar é a atividade física, que muitas vezes tem algumas pessoas que têm dificuldade de fazer ou conseguem fazer alimentação e atividade física. E o terceiro pilar, que é a terceira maneira que as pessoas geralmente nem pensam nisso, mas que resulta um resultado ou não, é os pensamentos, que é Uhum. justamente a cabeça. Com Então, a certeza. gente tem que trabalhar a mente, tem que trabalhar a alimentação e tem que trabalhar também o físico, que é a atividade física. Então, esses 3 coisas integradas, aí sim vai fazer com que as pessoas emagreçam de vez. Então, a gente até vai falar um pouco mais sobre isso, para vocês entenderem como é que funcionam esses 3 pilares. A gente não vai aprofundar na atividade física, porque a gente não é especialista nisso, Uhum. mas para vocês saberem que sempre tem essas 3 opções. Uhum. Deixa eu só aproveitar aqui, que eu acho que alguém mandou a gente não perder alguma coisa sobre. Acho que foi questão de parar de fumar. Parar de fumar, apesar da dificuldade, é mais fácil que manter o peso. Uhum. Exatamente. São todas coisas que. Como mudamos a mente. Legal, cara. Daqui a pouco eu vou trazer um exemplo, justamente nessa semana, de um cliente meu que me mandou mensagem desesperada, porque ele falou assim: Mônica, me ajuda a emagrecer de vez, né? E aí eu vou dar um exemplo para você entender como é que funciona essa relação: mente, alimentação e atividade física. Né? Então vamos lá aproveitar para pegar as perguntinhas, que aí ajuda bastante as pessoas a entenderem um pouco. Então a primeira foi que eu recebi da Joana, que ela disse o seguinte: tenho 54 anos e percebo que a cada ano parece que fica mais difícil controlar o peso, né? E aí, o que fazer? Realmente, existe essa questão da idade, metabolismo, não? Uhum. Existem mudanças que você tem que fazer de acordo com o ciclo de vida? Como que é isso? Então, Simone, uma das grandes conversas que eu acabo tendo com meus pacientes é justamente sobre a aceitação, né? A gente acho que está existindo um período muito complexo acho que as pessoas estão sentindo a palavra empoderamento como uma moda muito grande. Está todo mundo achando que pode isso, pode aquilo, e na verdade a gente pode se tornar possível, mas a gente nem pode tudo, e muito menos, na maioria das vezes, a gente não está pronto para aquilo que a gente deseja. E quando a gente fala do emagrecimento, é ruim falar, mas as pessoas já não estão conseguindo emagrecer hoje, que estão mais jovens. Imagina mais velhas. Porque, em tese, Uhum. para a mulher, ela vai ter um envelhecimento ovariano, ela vai ter uma mudança hormonal, tanto que ela entra no período menopausa. Para o homem, a mesma coisa. A atividade física, ela cai bastante, porque, em tese, o homem começa a ter menos testosterona, ele vai ter menos força. Ou seja, cara, é inexplicável não aceitar no século XXI que as coisas vão ficar mais difíceis com a idade. E um dos grandes fatores que eu posso dizer de mau comportamento é que as pessoas, talvez desde os 18 anos, desde os 20 anos, dos 25 anos, eles até tentaram fazer alguma coisa melhor, mas em tese eles já estavam ganhando um pouquinho mais de peso. E aí aos 50, aos 60, onde a carga metabólica já é um pouco maior, um pouco menor, aonde já é um pouco mais difícil ter um vínculo com a atividade física de uma forma tão significativa, ou seja, a gente precisa aceitar que a necessidade do tempo ir passando vai fazendo com que a gente tenha uma necessidade de se aderir a essas mudanças, né? Mudanças
hormonais, mudanças físicas, mudanças metabólicas, mudanças que são totalmente naturais. Então, é sim muito mais difícil envelhecer e ter um físico melhor. É muito mais difícil envelhecer e conseguir manter uma performance física, tanto que os atletas aposentam. Ou seja, porque se não ficasse mais difícil, os meus atletas continuariam jogando aos 45 anos, tendo ótimos salários. Então, a gente precisa ter um planejamento. Não é muito difícil chegar à fase idosa se você não tiver feito um planejamento de uma aposentadoria. Você também não vai sofrer dificuldades financeiras, porque a sua carga de trabalho vai ser menor. Então, assim, se a gente jogar para um exemplo bem real da vida, cara, eu acho que é tão simples a gente visualizar que tudo nos mostra que vai ser assim e, de uma certa forma, eu acho que fica mais fácil da gente, vamos dizer assim, colaborar com as regras do jogo quando a gente tem essa aceitação, quando a gente de fato entende que realmente vai ser um pouco mais difícil. Eu até brinco no consultório que se você tem 30 anos, vai fazer 30 minutos de aeróbico. Tem 35, vai fazer 35. Tem 40 anos, aí as pessoas dizem, ah, mas e se eu tiver 70? Ué, vai para 70 minutos. E aquela leitura da música, né, ando devagar porque já tive pressa, também acho que é uma contradição imensa, porque quanto mais velho a gente precisa mais acelerar e produzir, porque infelizmente internamente, apesar de ser mais difícil, é mais necessário, porque por dentro a gente já não tem mais aquele metabolismo imparável de uma criança ou de uma adolescente. Então cabe a nós sermos responsáveis pelos nossos atos e escolher os 80 anos que a gente vai querer. Ativo, muito ativo ou, infelizmente, em uma cadeira de roda, medicado, de muleta. Ou seja, é assim, a gente precisa, de fato, ter boas escolhas para ter consequências boas lá na frente. E é legal você falar isso, porque traz muita questão da expectativa versus realidade, né? Isso, Porque isso. muitas vezes, porque hoje, como a gente tem a gente é bombardeado o tempo todo por ideias, por Uhum. conceito de corpo, que eu achei uma coisa muito bacana na consulta que eu tive contigo, que você vai analisar o biotipo da pessoa. Então, Uhum. muitas vezes, a expectativa que a gente tem é de um corpo que é fora da Isso. minha realidade pelo meu biotipo, que foi uma coisa bem Isso. bacana. Falou, você não vai ser slim, né? Você não vai Uhum. ser aquela modelo magrinha. Então, Uhum. ok, mas isso não quer dizer que eu não possa ter um corpo legal, mas respeitar realmente o meu biotipo, o que é possível e o que eu estou disposta ou Uhum. disposto a pagar em termos de preço, como você falou. Uhum. Existe aí entre o que é saudável, aí a partir disso, o que você vai precisar dar mais para de repente ter menos gordura, né? Então vai baixando, vai aumentando o nível de exigência e as pessoas precisam saber, estou disposta a pagar esse preço? Que é Uhum. uma coisa que eu trabalho muito na hora de definir metas. Porque, como você falou, você pode tudo. Né? Agora, Uhum. existe o preço. Você está Uhum. disposto ou disposta a pagar esse preço? E às vezes as pessoas elas não entendem isso. Ela tem uma expectativa, que é isso, sei lá, Uhum. em uma semana eu começo uma dieta, então que eu Uhum. já tenho que ter 1, 2 quilos perdidos, né? Uhum. E às vezes isso não acontece, então tem que ter um planejamento a longo prazo. Deixa eu só É, aproveitar aqui. e primeiro assim, até para falar um pouco, porque às vezes as coisas ficam muito agudizadas, né? A gente espera muitas coisas agudas. Mas, cara, uma semana de dieta, você não perdeu nada de gordura, em tese. Chega, ah, mas eu perdi 2 quilos, mas aquilo foi só água. Aquilo foi só eliminando o líquido que. Por exemplo, as pessoas queixam muito em consultório, para não sair muito do foco, mas para falar um pouco. Ah, mas eu tenho muita retenção líquida, eu tenho vários. Não, você tem muita retenção líquida, porque infelizmente o percentual de gordura está muito alto. E nessas circunstâncias, o corpo vai acumular muito líquido. Ah, mas eu fiz uma dieta de baixo carboidrato e meu peso caiu bastante. Caiu bastante, porque quando a gente faz uma dieta de carboidrato, a gente regula o perfil insulínico, a gente regula a bomba de sódio e potássio, elimina mais sódio e com isso a gente perde mais líquido. Ou seja, não deu tempo de ter perda de gordura. Entende? Então, assim, quando eu falo a respeito do empoderamento, dessa coisa de se empoderar do que eu posso, por exemplo, visualizar uma pessoa que tem um físico lindo e achar que porque tem 2 pernas, 2 braços, uma cabeça e um Deus, que a coisa vai ser totalmente possível de ser atingido, tem que ter muito cuidado, porque às vezes é aquilo que a gente conversou, existe um biotipo, existe uma história, existe uma vida em volta daquilo tudo. E às vezes a gente está sendo desleal com nós mesmos querendo, por exemplo, se eu hoje acordasse amanhã e falasse que eu vou virar o Neymar, seria uma injustiça comigo no futebol, apesar de eu gostar, ter passado uma infância inteira jogando bola. Cara, eu não virei o Neymar, fazendo tudo que eu podia. E as pessoas em dieta, elas têm uma coisa muito, tipo assim, acho que
acho que perde um pouquinho as conexões neurais, porque não é possível. Elas fazem 60%, 70% e elas esperam uma expectativa totalmente fora do normal, sabe? E isso Aham. é muito complicado, sabe? Tipo, como a Dé está falando aqui, a questão das redes sociais contribui muito, né? Mas a rede social, assim como a internet, assim como a TV, eles estão para passar, infelizmente, a gente queira ou não, o que é padrão de beleza para o momento. As pessoas que estão consumindo é que precisam entender aquilo. É igual, por exemplo, a TV também mostra futebol inglês, que é o futebol mais premiado do mundo. E eu posso ter aquilo como referência, mas eu vou jogar com os meus amigos e estou muito longe daquilo, apesar de estar fazendo o meu melhor. Então a gente tem que ter esse entendimento de poder fazer o nosso melhor, de trazer o nosso melhor à tona, de talvez esse nosso melhor ser alguma coisa que até revolucione, mas que a gente precisa entender que o fazer melhor é o mínimo que a gente tem para fazer para evoluir, certo? E às vezes as Legal. pessoas E melhoram a dieta em 30%, 40%, e elas esperam que Deus bata a porta, leve essa gordura embora e que a faça nunca mais trazer de volta. E a coisa não funciona assim, né? e é legal você falar isso, porque eu já testei vários tipos de dieta, dietas restritivas, e exatamente o que você falou. Percebia fisicamente uma Uhum. diminuição de peso, porque, né, se percebido, mas na hora que a gente ia fazer uma avaliação mais profunda, Aham. a taxa de gordura às vezes estava até maior do Isso. que os músculos, porque quem tinha ido embora eram os músculos. E aí foi quando eu parei de querer inventar essas dietas e realmente buscar algo que eu pudesse manter para a vida toda. Ainda bem que você falou da questão de gordura, que eu não anotei aqui, mas eu gostaria que você falasse um pouco, porque assim, às vezes as pessoas elas definem uma quantidade de peso que ela quer perder, né? Tem o peso cabalístico, que é 10 quilos, que o pessoal gosta de falar. Mas quando você faz a avaliação, você falou uma vez comigo assim, olha, se, sei lá, são 3 quilos de gordura, mas Uhum. na verdade, em termos de número de peso, parece que é um pouco maior, né? Uhum. É isso que eu entendi. Deixa eu explicar um Porque pouco. assim, com o tempo a gente vai pegando algumas relações, algumas referências que, de uma certa forma, elas não são nem muito catalogadas. É algumas referências que a gente vai tendo de experiência prática, né? A gente vai conseguindo reconhecer o físico de cada uma, vai conseguindo criar padronizações e vai conseguindo dar algumas características, né? Por exemplo, o homem e a mulher, ele difere muito no nível muscular. Às vezes a gente tem erros tão simples, até quando a gente fala assim, mas para homem é mais fácil. Eu costumo falar assim, mas mais fácil por quê? Porque o homem responde rapidinho. Só que isso é tudo uma coisa que a gente cria. Por quê? Porque se você avaliar, o homem pode responder um pouco mais rápido, beleza. Mas quando você vai criar um padrão de referência para um homem de percentual de gordura, na minha idade, assim, com 35, geralmente o padrão bom estaria em torno de 13, 15. Eu consigo manter um pouco abaixo disso, porque, óbvio, eu vivo isso e tudo mais. Consigo manter uns 11, 10 e alguma coisa de percentual de gordura, que é uma margem totalmente difícil para uma margem de idade ainda favorável, 35 anos. Então, Uhum. essa tendência é de que o quilo de gordura ali, para o homem, seja em torno de uns 3 quilos de músculo, 3,5 kg, beirando a 4 quilos. Então, dá uma eficiência física muito grande. E aí, quando a gente fala que para o homem é mais fácil, a gente não está percebendo que o fator de referência para o homem talvez seja de 13 a 15. Talvez você com 35, 36 anos, 37 anos, você já vai ter um padrão que talvez você tiver com 23, 25, você está ótima. Entende? Às vezes você Ah, vai ter um percentual de 21, 23, você está maravilhoso. Só que o do homem, a média é 13, 15. Então existe uma, desculpa a palavra, não sei, mas um feminismo favorável a uma coisa que para nós, infelizmente, não é real e que as pessoas não falam, entende? Mas assim, é só para mostrar que realmente a dificuldade está para ambos os lados. Por exemplo, um homem com legal. 25 de gordura, ele está muito alto. Por exemplo, eu procuro criar uma média de referência para a mulher, principalmente manter um volume, uma forma física mais bonita, uma referência aí de 1 quilo de gordura para uns 2 quilos de massa muscular, para dar um pouco mais de visibilidade à musculatura, um pouco mais. Mas isso são números, né? Como eu falei, uma experiência da minha avaliação, mas é uma referência que não acaba sendo catalogada, né? Mas eu já tive meninas com 1 quilo de gordura para uns 2,5, ou seja, você já consegue imaginar que existe uma característica muito bacana. Então, isso é um fator interessante, sabe? Da gente começar a ter como parâmetro. Outra coisa que eu gosto de bater muito na tecla, sem deixar estender muito, é balança. Balança importa sim, gente. Balança importa. Se você tem 100 quilos, você vai ter 100 quilos. Se você tem 80 quilos, você vai ter 80 quilos. Se você tem uns 60 e tem 80 quilos,
Não dá para a gente imaginar uma garota com a cintura fina com 80 quilos, com 1,60. Ou seja, o que a gente precisa entender e fazer a leitura, como um amigo meu uma vez me disse, né? Que é como se fosse uma amiga que conta a notícia pela metade. Ou seja, a balança só está dando um dado. Ela não está contando toda a história. Então, se a balança não mexeu, você fazer sua dieta, a experiência dela foi nula. Mas que em próximas etapas ela pode subir, ela pode variar, e a gente vai avaliar sobre a referência dessa balança o que de fato acontece. Então, você está vendo que existem várias formas da gente pregar peça nas pessoas e criar algumas referências que até faz com que elas piorem uma outra. Por exemplo, você falou da atividade física, né, que é um fator, e sem querer estender, mas é porque eu acho que pego muito gancho. Eu tenho especialização em atividade física. Eu estava fazendo meu mestrado em atividade física. Então, a gente sabe que a atividade física promove fatores de emagrecimento, mas eles não geram emagrecimento direto se a gente não tiver uma conduta alimentar adequada. Você vai ter uma melhora metabólica, você vai ter uma melhora hormonal, você vai ter uma melhora enzimática, funcional, mas você não vai emagrecer só por isso. Ah, mas eu comecei a correr e perdi peso. Beleza, no primeiro momento, porque no segundo momento, teu corpo vai se aderir àquele condicionamento físico, você vai ficar cada vez economizando mais energia para aquele mesmo treino e o seu emagrecimento cessa. Ou seja, se você não tiver uma colaboração da dieta, aquilo em tese vai parar. Então, assim, a gente precisa começar a criar toda uma contextualização de que emagrecer não é um fator agudo. Emagrecer é uma situação, é uma condição. Você não é só casado porque dorme com a pessoa do seu lado. Você não é só casado porque você divide a conta. Você é casado em tese porque você faz tudo isso junto. Isso te garante continuar casado. Eu brinco muito com essa metáfora de casamento, que é um relacionamento, entende? Isso. Legal. Deixa eu até aproveitar que eu já ia puxar um outro gancho que está bem aqui, mas eu quero aproveitar o que a Carla disse aqui, que ela falou assim: eu não consigo aceitar de forma alguma que irei morrer gorda. É muito triste, mas não tenho força para mudar isso também. Né? Que ela disse que é um caso complexo demais. Então, o que eu tenho trabalhado, Carla, com o pessoal no meu grupo de realização de metas? O que geralmente as pessoas fazem? Eu chamo de movimento do pêndulo. Elas têm de um extremo para o outro. E da mesma forma que vai, volta com a mesma agressividade e às vezes acaba se decepcionando. Então, o que acontece? A gente está falando que emagrecimento é uma mudança de hábito e para se tornar um estilo de vida, que é algo que você vai praticar para toda a vida. Só que o que geralmente o pessoal faz? Ele parte de um extremo para o outro, que é assim, eu como tudo que encontro pela frente mais um pouco, além de beber bastante, não faço atividade física nenhuma e, de repente, eu decido que eu quero emagrecer. E aí eu vou para o movimento do pêndulo, onde eu faço atividade física todos os dias, eu faço a despedida do final de semana, né? Porque tem que começar as coisas na segunda-feira, então eu despeço, como tudo que encontro pela frente, porque assim, nunca mais na minha vida eu vou fazer isso. E aí, segunda-feira, eu passo a comer alface, comer tomate, né, não colocar mais carboidrato nenhum, sendo que ontem estava fazendo isso, e aí eu passo a fazer atividade física todos os dias, coisas que eu nunca fiz. Então eu faço esse movimento do pêndulo, que aí, facinho, você volta, só que você volta frustrado, você volta descrente de que você é capaz, se sente fracassado. Por isso que muitas vezes acaba se tendo resultados ruins e a pessoa tendo dificuldade de uma segunda tentativa. E aí, você falou da força, que eu tenho batido muito na tecla, que se você contar com a sua força de vontade para conseguir realizar alguma meta, é certeza de fracasso, porque força de vontade é de momento. Então, aí depende muitas vezes da motivação. Então, hoje, assim, estou incomodado com o meu corpo, eu vou sair, não tenho roupa. Então, isso traz uma agonia e traz a força de vontade, né? Só que a médio e longo prazo, você não pode contar com ela. Porque tem hora que ela está aí, tem hora que ela não está. Então, existem outras estratégias, até estratégias mentais, psicológicas, para ajudar a pessoa a trabalhar quando a força de vontade e a motivação elas não estão presentes, né? Que aí eu vou até aproveitar para pegar esse exemplo. Então, um cliente meu me procurou e falou assim: Mônica, eu quero emagrecer de vez. E aí, o que eu faço? Eu falei, me fala o que você já tem feito, né, de estratégia. Você vai repetir as mesmas que você já repetiu todos os anos? Aí ele falou assim, eu vou, mas dessa vez eu vou conseguir. Eu falei, vai, ok.
Aí que era, né? Tá fazendo agora CrossFit, que é uma coisa nova, que ele tá gostando bastante, ele acredita que vai dar continuidade. Parou de beber, parou de tomar refrigerante, e ele é uma pessoa que consegue fazer isso porque ele colocou a promessa. Então, ele é religioso, então todas as promessas que ele faz por conta da religião, ele consegue manter. E aí a alimentação ele também já começou a regular. Só que aí eu perguntei para ele o seguinte: o que você vai fazer quando vier a preguiça, quando vier a procrastinação, quando vier o cansaço, quando vier a vontade de você comer uma guloseima ou beber ele não vai, mas comer alguma coisa mais gordurosa? Aí ele falou assim: eu vou resistir. Falei: tá, mas você vai resistir como? Aí ele ficou meio sem saber. Ele falou: não, mas o dia que eu tiver com preguiça de ir na academia, eu vou mesmo assim. Falei, ok, né? Então, muitas vezes as pessoas acham assim, que se eu tiver força de vontade, eu vou conseguir. Mas ele não iria conseguir. E eu perguntei para ele, então, para ajudar a entender, qual seria, o que impediria ele de atingir essa meta? Aí ele falou a preguiça. Falei, como que é isso? Ele, de chegar em casa e ficar com preguiça de trocar de roupa para ir na academia. Falei, ok, então o que você pode fazer de estratégia para que você não deixe isso acontecer? Aí uma das coisas que ele chegou à conclusão é que em vez dele ir para casa, trocar de roupa para ele ir na academia, onde a preguiça vai estar lá esperando ele decidiu sair do trabalho já com a roupa da academia no carro e ir direto para a academia. Então, assim, ele aumentou mais a chance dele de sucesso. Então, essas são algumas estratégias que eu tenho ensinado e tenho batido muito na tecla que as pessoas precisam contar. Porque quando ela faz uma meta, um planejamento, ela não conta com as resistências e as dificuldades, que é a vontade de comer um doce, a fome que de repente pode sentir. No caso das mulheres, tem a questão da TPM, que acaba estimulando mais, de repente, a comer um carboidrato, comer um doce. Então, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer quando isso acontecer. E não achar que com muita vontade, com muita coragem, com muita força de vontade e motivação, eu vou conseguir, porque as estatísticas mostram que não, que a 96% das pessoas que estabelecem metas, elas não conseguem cumprir. Então, a maioria acaba se incluindo nisso também, ok? Eu quero dar uma puxadinha da questão do efeito, acho que é platô. Você estava comentando que o corpo se adapta e aí eu acho que você tem que criar alguns níveis de maior resistência. Isso existe mesmo essa questão de estabilizar? Tem, não, com certeza. O corpo da gente ele vai trabalhando sobre uma forma de equilibrar aquele estresse que foi promovido, né? Então, se você gerou um estresse de uma corrida de 5 quilômetros, num primeiro momento, você vai ter uma mobilização energética muito maior do que daqui a 2, 3 semanas. Então, a sua demanda energética gasta durante esse período, ela vai ser bem menor. Tanto que daqui a pouco você corria 5 quilômetros e ficava morta, esvairada no chão, e agora você já está Isso. fazendo 15 quilômetros e acabando sorrindo e indo cuidar de filho, tomando banho, lavando casa, ou seja, você vai se condicionando a isso. E, em tese, dando um pouquinho de sequência àquilo que você falou, acho que vários são os motivos para as pessoas quererem ter um corpo melhor, né? Tipo, pela saúde, Isso. pela estética, por tudo mais. Tanto que as pessoas se propõem a fazer isso de uma forma assim, meio que parece uma guerra, né? Parece que elas vão começar uma batalha, que elas vão pintar o rosto e que a partir de amanhã vai ser fit e tudo mais. E a coisa não funciona assim. Eu até gosto de falar com meus pacientes, do mesmo jeito que você botou alguns exemplos aí. Pô, tu precisa todo dia acordar e falar que você precisa estar de bom humor, ou se você está com vontade ou não de ir trabalhar. Não, você só vai trabalhar. Se estiver chovendo ou não estiver chovendo. Por quê? Porque a gente já adquiriu uma capacidade racional muito maior do que emocional. Então, infelizmente, enquanto a gente ainda trata essa parte nutricional com toda essa emoção, com toda essa paixão, a gente ainda não está pronto para ela. Infelizmente, isso não é assim, não é a Simone que trabalha com psicologia, que talvez trabalha com vários temas. Não. É uma pessoa que trabalha com emagrecimento há 11 anos, que faz 10 consultas todo dia, que tipo, já tem. As pessoas não conseguem. E simples assim. Por quê? Porque elas tratam isso de uma forma emocional. Isso é para ter uma coisa racional. A gente, na maioria das vezes, a gente come pela emoção. A gente não está comendo pela necessidade. Por exemplo, agora a Rosiana até falou como sacrifício. Se entrar como sacrifício, gente, quem é que vive em sacrifício, pelo amor de Deus?
a primeira coisa que seu corpo vai fazer é fuga, é ser fugaz, ele vai para um lado diferente. Então, se você não entender que o casamento é uma relação que você precisa viver a dois, e tem regras, e tem. Pô, se todo dia você acordar e falar, porra, mais um dia, desculpa o palavrão, pô, mais um dia, e não sei o quê, e vamos batalha, e não sei o quê, e hoje eu vou fazer, tipo, poxa, tem dias que você não vai acordar assim. Você não vai todo dia. Graças a Deus eu tenho um amor incrível pelo meu trabalho. Sou até meio, tipo, compulsivo, por isso que eu amo aquela coisa de consulta, de conversar e tudo mais. E eu sempre vou muito feliz, vou agradecer muito a Deus e tudo mais, mas eu tenho uma condição favorável no sentido de trabalhar perto de casa. Eu tenho o luxo de Uhum. esperar o paciente chegar para eu ir, porque eu demoro 5, 7 minutos. Eu não pego trânsito, eu trabalho com o que eu gosto. Então, eu também não posso julgar que as pessoas obrigatoriamente tenham que estar tão felizes quanto eu estou. Mas, em tese, ninguém sai de casa todas as vezes, oh, meu Deus, eu quero ir trabalhar e vou tipo, fazer o melhor. Não, tem dias que a gente vai, sem falar tudo isso, e vai lá e faz o nosso melhor, apesar de não estar no nosso estado de espírito tão elevado. Talvez a gente não esteja naquela fase tão maravilhosa, mas a gente tem que cumprir com isso. Sabe por que a gente tem que emagrecer para esse paciente que falou, para essa paciente que comentou? Porque é o melhor para você. Porque se você não quiser, não tem problema, mas você tem que aceitar uma série de outras consequências. Sabe por que você tem que acordar segunda-feira de manhã? É porque não existe trabalhos que só façam que você trabalhe de terça a sexta. A não ser que você seja autônomo e crie isso. Sabe por que o casamento funciona assim? Porque poucos são os casais que vivem uma poligamia e são felizes casados, ou seja, é porque é assim, cara. E a gente já está no século XXI, a gente já tem muita informação, a gente já desenvolveu capacidades intelectuais muito grandes para ainda se perguntar, para ainda se questionar, eu quero ser um faixa preta de jiu-jitsu, mas eu não vou treinar. E quando eu treino, eu acho que eu estou fazendo muita coisa. Você não está fazendo muita coisa, você está fazendo o que o seu objetivo te levou. Então, é isso, sabe? Infelizmente, a gente está vivendo essa era, esse momento. Talvez fosse assim no passado também, mas talvez por atualidade as pessoas encontraram vários objetivos, né? Hoje as pessoas querem ser fitness, amanhã elas querem ser blogueiras, daqui a pouco elas querem ser modelo. Cara, tem pacientes que cada consulta ela quer ser alguma coisa. E toda vez ela se sente hum, tipo, insatisfeita se você comentar que alguma vez ela já tentou alguma outra coisa e ela não focou e ela não conseguiu fazer, entende? Então, assim, a gente precisa ser pé no chão, tipo, poxa, antes de você querer ser fitness, como você falou, pendular, pô, acorda no horário, dorme no horário, poxa, bebe um copo d'água a mais no seu dia, poxa, introduz um horário de refeição, não que isso vai ser fundamental, mas se estiverem constantes, melhores, aí as coisas vão começar, sabe? As pessoas nunca vão ficar fitness, elas nunca vão ter um corpo saudável se elas tiverem sempre essa batalha, essa angústia, esse sacrifício, essa dor. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia no septo do nariz, fiquei um mês sem poder treinar. Cara, eu reduzi minhas calorias ao absurdo. Por quê? Porque era aquilo que eu precisava comer e ponto. E qualquer coisa a mais era minha cabeça e não meu corpo precisando. Ah, mas isso Ah, legal. é difícil para mim também. É difícil, é a mesma coisa de uma pessoa falar que é difícil só para ela estudar. Pô, é difícil para todo mundo deixar um final de semana e estudar. É difícil para. É assim, cara, a vida. Então, acho que a gente precisa tirar um pouco desse penismo, colocar metas reais, Legal. ser ambicioso por pequenas conquistas, porque são elas que vão levar às grandes. E aí sim, Uhum. a gente vai ter um estado de treino adequado, a gente vai ter um treino que respeita o nosso corpo e não, infelizmente, uma entrada num CrossFit que, com todo perdão, às vezes é imbecil, você não tem treino suficiente e entra numa demanda de treino altíssima. Aí o esporte fica condenado a ser um esporte lesivo? Não, a pessoa que é lesiva, ela que é perigosa para qualquer esporte. Aí a pessoa, ao invés de entrar num plano alimentar adequado, ele procura aquele plano de um atleta que já é condicionado, que já tem um perfil insulínico super favorável, que já tem uma capacidade de uma aderência de dieta super evoluída, aí ele quer fazer a mesma dieta, aí ele entra num local onde ele vai tropeçar na curva, sabe? Aí ele entra numa questão de pensamento, aí ele começa a ler dois, três pensamentos, aí ele acha que ele já pode orientar pessoas. Então tem pessoas que nunca nem emagreceram, mas que já querem orientar pessoas a ficarem magras. Então, assim, eu acho que a internet está aí, vendendo tudo isso. E as pessoas compram o que querem, sabe? E em cima da doença de cada um, eles vão se desenvolvendo. E, infelizmente, eu como profissional, você como profissional, a gente não perde espaço. Mas, em tese, a gente ganha alguns questionamentos que até a gente não deveria nem gastar tempo nas nossas consultas. Pelo menos, assim, uma coisa que eu imagino, né? Que acontece com você também, que é essa coisa do questionar, né?
questionam demais. Você faz uma conduta, mas eu vi que fulano de tal faz isso, faz aquilo. É assim, um engenheiro produz uma casa de um jeito, um arquiteto cria um projeto de um jeito. Então, a gente precisa trabalhar as individualidades de cada um. O projeto não é o mesmo porque as pessoas são diferentes que estão fazendo, o projeto não é o mesmo porque as pessoas que pediram o projeto é diferente. Então, eu acho que é muito em cima disso, sabe? É só mais um motivo para a gente colocar dificuldades e, infelizmente, não realizar os objetivos que a gente tem. E é legal esse aqui que o Gustavo está trazendo, da questão das metas realistas. Ok, que você, de repente, precisa, né, ou quer 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos. Porém, assim, quais são as primeiras metas que você precisa atingir para chegar a esse objetivo? Então, eu percebo muito que quando eles estabelecem umas metas altas, e às vezes realmente é uma meta, ela precisa atingir uma meta alta, é que ela fica focada nesse que dá a impressão de impossível, porque está bem longe. Agora, se você estabelecer pequenas metas e focar nessas pequenas, com essas mudanças de hábito, você vai ter a sensação do prazer que o cérebro precisa, da recompensa, e você vai se sentindo mais fortalecido para que você chegue a um nível, ou na meta grande que você deseja, ou que você realmente tenha um nível para resistir às tentações muito maior. Então, é sempre tomar cuidado, isso que ele está falando. A gente, às vezes, vai buscar uma referência, mas uma pessoa que já está há muito tempo fazendo atividade física, que já está há muito tempo fazendo uma alimentação, que ele pode ousar um pouco mais, que tem um metabolismo diferente. Então, algo que eu tenho falado bastante é que não dá para você usar outras pessoas como referência em relação a você. Quer Porque ver? Ó, uma existe forma todo. assim. Pode falar, conclui, Oi? desculpa. É porque existe uma Ah, forma muito simples da gente visualizar isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo totalmente diferente da nossa área, mas, por exemplo, anualmente, quase 60% das empresas que abrem, elas fecham em menos de um ano. Porque, na maioria das sim, vezes, a gente vai avaliar que as pessoas que abriram as empresas, elas acabam querendo ter condutas de donos que já são donos de empresas de 15, 20 anos. Então, elas já sim. se abdicam do trabalho, elas já passam uma equipe despreparada a serem donos do negócio, elas não têm o mínimo conhecimento de causa e elas já querem agir como se fossem donos da McDonald's. Então, assim, Ótimo. a mão de obra fica cara, ela não consegue estipular uma proposta de crescimento, porque ela está sendo roubada, às vezes, ela está com um trabalho que não é da mesma qualidade que ela. Então, ela cria alguma coisa que tenderia a dar certo, mas que pela forma como ela já quis que desse tão certo, a mais do que poderia, a coisa simplesmente estoura na mão, entendeu? Ótimo, né? Excelente exemplo. Então, para você que está aí mais uma vez estabelecendo essa meta de emagrecimento, ou você que é a primeira vez que está estabelecendo, você como referência. Então, o que você faz hoje e o que você pode começar a fazer, de repente, a partir de agora, como primeiros passos. Evite essa comparação com quem está bem à distância de você, porque é uma pessoa com ritmo diferente, biotipo diferente, com uma vida, como o Gustavo falou bastante, do estilo de vida dele, é diferente do estilo de vida de outras pessoas. Então, não dá para a gente fazer essas comparações, porque a sensação de fracasso, de que para o outro é mais fácil, para mim é mais difícil, de que eu não vou conseguir, é muito grande. Então, use você como referência nesse sentido. Qual é a minha realidade hoje? E o que eu posso fazer a partir de agora? Eu sempre gosto do agora, porque evita a procrastinação, né? Para começar a caminhar para atingir esse objetivo. E aí, aos poucos, você vai conseguindo, mas tendo em mente que você está mudando o seu hábito, que você está mudando o seu estilo de vida. Uhum. Tem uma coisa que me perguntaram também, é, é, que é uma dificuldade, né? Que é voltar à dieta depois do deslize. Então, Uhum. eu quero aproveitar para perguntar. Por exemplo, se de repente chega um final de semana, então a pessoa, de repente, um dia ela come algo fora da dieta. Isso realmente prejudica toda a dieta dela, ou o mês dela, porque ela teve um deslize? Ó, vamos pensar em exemplos fora da nossa área de novo. Pensa numa pessoa que tem débito. Ela tem muito débito. Ela está devendo e ela começa a fazer uma proposta de reorganização organizada. E tem alguém que está ajudando ela a organizar as contas e que durante a semana ela consegue resultados muito bacanas. Consegue seguir o plano, consegue avaliar, fazer uma avaliação ali na semana, consegue diminuir custos. E aí no final de semana que o cara sai,
do lado, a pessoa, ao invés de, por exemplo, ir para a Europa, como ela sempre ia, quando ela estava muito bem, ela vai a Caldas Novas, aqui pertinho. E aí, quando você vai contabilizar os números na segunda-feira, já é totalmente diferente. E aí você vai questionar com a pessoa, mas cadê aquelas contas, cadê aqueles números, por que tem esse débito? Ah, sabe o que foi? É porque eu quis viajar. Pô, mas a gente está num processo de melhorar as suas contas e você... Pô, mas antes eu saía para a Europa. Ou seja, a gente precisa entender. Existem pessoas diferentes, existem pessoas que têm resultados diferentes. E existem finais de semanas para todo mundo. Ou seja, o que a gente precisa entender é que esse final de semana para todo mundo não pode ser igual para todo mundo. A gente precisa entender que algumas pessoas têm uma metabolização muito mais difícil do que outras. Concreta, às vezes não estão aptos o suficiente para terem uma instabilidade insulínica durante o final de semana e retomar a vida como se não tivesse acontecido nada. Imagina, vamos botar um outro exemplo, um casal que é super bem, super bacana durante a semana, que está super legal. Acontece um equívoco de o marido não conseguir falar com a mulher, ficar uma horinha ali sem se falar, talvez que fique um clima ruim, mas depois tudo se resolve. Agora imagina se já for um casal que já tem um monte de instabilidade, um monte de insegurança, um monte de problema, um monte de crise, um monte de coisa. Aí você some 30 minutos, já é motivo para a gente desconfiar um pouco. Então, assim, é isso sim. Metabolicamente, fisiologicamente, tem pessoas que não estão prontas para encostar em uma refeição tão saturadas aos finais de semana, porque o corpo dela não vai querer voltar para aquela coisa tão sem graça. Então, a gente precisa entender que para essas, às vezes, precisa de um tempinho um pouco maior. Às vezes, aquela pessoa que está parando de beber pode, no final de semana, encostar em um copinho de cerveja e parar nele. Talvez aquela pessoa que está parando de beber e encosta num copinho de cerveja, bebe todas, pega o carro, bate na esposa, tipo, fica descontrolado e é preso. Ou seja, é individual demais. Mas o que a gente precisa entender é que precisa ser conversado dentro de um plano de trabalho a melhor forma. E essa melhor forma, essa melhor conduta, é muito adequado que um nutricionista consiga, avaliando, né, o caso, avaliando um pouco a individualidade, permita com que realmente as coisas acabem acontecendo de uma forma mais organizada, né? Ah, legal. E é importante, quando for fazer um planejamento, contar sempre que há essa possibilidade, que há a possibilidade do liso, que há a possibilidade da preguiça, que há a possibilidade do Uhum. cansaço, que há a possibilidade da TPM. E aí, como lidar, por exemplo, com eventos sociais, porque também não dá para sair da vida social, porque algumas pessoas acabam optando por conta disso, para ter emagrecimento. Então, aí fica, faz uma Mas aí, associação Simone, negativa, né? é uma coisa que a gente também precisa entender. Tem pessoas que estão em débitos demais, também não dá para você deixar de viajar com as suas amigas, apesar de ser bom. Então, assim, é essa a grande leitura que eu tenho com os pacientes, sabe? A gente tem que entender onde é que a gente está. Por exemplo, eu tenho um casamento nesse final de semana de uma grande amiga. Poxa, se eu tiver que ser internado e precisar ficar fazendo um tratamento, eu vou virar para o médico e falar, não, não vou fazer, vou para o casamento. Então, a gente tem que saber o que... Se eu estou numa condição normal, eu posso muito bem escolher e é o casamento. Mas a gente precisa entender que as coisas são assim. Por exemplo, a Rose está perguntando, vinho engorda? Não, vinho não engorda. Eu tenho um ótimo prazer de consumir vinho com minha esposa, adoro vinho. É porque o vinho é mais uma bebida alcoólica. E se você está com um metabolismo ruim, se você está com percentual alto, obviamente aquilo é mais uma despesa. Se você está com finanças quebradas, você está com inflamações no sentido juros, correndo à solta, claro que isso vai piorar o seu sistema. Claro que isso vai desestabelecer ainda mais aquela organização que já não existe. Então, o grande contexto de tudo isso é que a gente precisa entender que o resultado é uma coisa de cronicidade, é de saber fazer, é de dar um passo por vez, é de passar da faixa branca para a faixa azul, é passar da faixa azul para uma faixa de outra cor, para depois de muitos anos para uma faixa marrom, para depois você se intitular faixa preta. E aí treinar como um faixa preta, treinar na intensidade de um faixa preta, entendeu? Então, às vezes, a gente precisa definir que não existe um padrão ouro. Existe uma referência para cada um. Tem pacientes meus que comem pão francês, tem pacientes que não comem, tem pacientes que fazem 2 refeições na semana, tem outros que fazem uma, tem outros que precisam de nenhuma, tem outros que fazem 2 porque não precisa, mas porque tem que fazer, então a gente organiza para que faça dessa forma. Então, são condutas, né?
E é legal que eu ia dar justamente o exemplo meu, né? Eu tenho chocolate, né? Isso. Todos os dias eu posso comer chocolate. Que era uma coisa assim, que fica às vezes essa coisa do tema, é proibido, né? Então, assim, é o que você falou, não pode comer pão, você não pode comer arroz, não pode comer um monte de coisa. E aí é legal porque a forma como você trabalha, que é entendendo o contexto da pessoa, o biotipo, como que ela funciona, e também respeitando assim, algumas coisas que para ela é importante, né? Que é a Isso. questão de qual horário que é mais refeição que é mais importante. E aí isso é uma coisa que eu achei bem bacana, que dá sim para a gente ser feliz Uhum. e ter o emagrecimento, principalmente ter uma vida saudável. Só que se Isso. a gente optar por metas muito agressivas, buscar coisas fora da nossa realidade, o que vai vir é sofrimento. Mas o que eu tenho vivenciado é que é possível sim a gente aliar, mas claro, como você falou, é passo a passo. Então não adianta querer sair de um extremo onde come tudo e não faz nada de atividade física e querer se comparar a uma pessoa que está com gominho, tá Uhum. tudo definidinho, né? Que não come várias coisas, mas porque Uhum. hoje já consegue fazer. Porque, por exemplo, se eu como pizza, eu na verdade nem gosto de comer pizza. Às vezes eu como pão, eu nem gosto, mas é porque eu já não gosto mais, já não faz Uhum. parte da minha vida. Agora, tem outras coisas como chocolate, por exemplo, que para mim eu gosto. Então, mas isso foi uma mudança de hábito Isso, que isso. hoje faz sentido. Tanto que as pessoas falam assim, você tá dieta? Eu falei, não, é porque assim, isso aqui não me faz bem, não faz nem sentido eu mais consumir. Mas não é mais dieta, é Uhum. só Uma um estilo escolha. de vida, uma forma como funciona hoje, né? Isso, é isso. E é Então, bem essa conduta. Tanto que aos começos de ano, eu sempre tenho pacientes que me surpreendem positivamente, porque viajam e voltam com resultados melhores, porque, fui para o Nordeste, poxa, era a comida que tinha, era que eu como, é a da dieta, é o que eu gosto, eu via outras coisas, poxa, não dava tanta vontade, porque eu estou comendo tão bem, eu gosto do que eu como, ou seja, já tem aquelas pessoas que pioraram, ou seja, nós temos uma diversidade muito grande, né, de resultados nesse período. Mas aqueles que mais são conclusivos não são nem aqueles que conseguiram ter resultados muito mais expressivos, e sim aqueles que conseguiram ter conduta. Que no ano passado eles engordaram 3 quilos, esse ano só engordou meio quilo. Que no ano passado eles viajaram de férias e não faz, cuidou, ele já fez um pouquinho mais. Então, em tese, é isso. É essa a proposta que eu acabo lidando como maior vitória, sabe? Acho que o primeiro passo é a gente dar o passo, depois um outro passo, depois um outro passo, e ter muito respeito para quem está correndo, para que, por quem é aquela pessoa que está correndo, para que não seja uma referência para a gente. Se a gente está dando nossos primeiros passos, a gente precisa ter referências que estão de acordo com a nossa capacidade, né? Então, acho que é muito por aí. Eu acho que era muito esse o intuito da nossa conversa hoje. Eu acho que dessa forma a gente consegue concluir muita coisa, né, na cabeça das pessoas. Criar algumas dúvidas também, porque a gente não consegue enfatizar todos os pontos, mas de uma forma ou de outra é muito bacana essa conversa, porque permite a gente dialogar esses aspectos tão amplos numa questão que parece tão simples, né, de emagrecimento. Ou come, ou faz dieta, ou faz isso. Não, e tem muita coisa em volta, né? e é importante perceber essa complexidade, né? Uhum. E aí eu tô vendo, assim, realmente está acabando É. tempo aqui, antes do Instagram encerrar. Eu quero, para quem de repente ficou interessada em entender como que a mente funciona, como que eu posso trabalhar o lado mais mental, a cabeça, para que eu consiga mudar esse hábito e conseguir também o emagrecimento. Na minha bio eu tenho um programa chamado Desafio Pense Magro, que são alguns desafios onde eu dou algumas dicas de estratégias que você pode utilizar mentais para que você consiga obter o resultado, tá? Então, quem tiver interesse, vai na minha bio, do Instagram, e lá tem também onde você possa saber um pouco mais. Quero aproveitar e agradecer ao Gustavo. Dessa vez eu vou conseguir agradecer sem encerrar do nada. Realmente sempre é muito rico. A gente já conversou de outras coisas diferentes do que a gente falou na primeira live. Uhum. Então, se a gente fizer uma outra, com Tem certeza vão mais assunto, aparecer. graças a Deus. Que legal.
E é legal, então, muito obrigada pela disponibilidade, né? Porque você tem Muito aí bom. sua vida agitada também, corrida, e arrumou um tempo aqui para a gente poder compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos e realmente ajudar as pessoas a, no mínimo, ampliar um pouco a consciência do que esse desejo de emagrecimento e o que ela pode fazer de fato, mas para que ela consiga de vez, né? E não fique de novo nesse ciclo de começar a parar e ficar mal com isso, né? Uhum. E assim, uma das grandes, acho que a grande palavra que a gente precisa ter para qualquer coisa que a gente vai fazer é ter disciplina. E, tipo, é ser disciplinado, é fazer alguma coisa. A gente sabe o que é melhor pra gente. A gente sabe que é melhor não comer uma coxinha do que comer uma coxinha frita do que não comer uma frita. A gente sabe que é melhor fazer atividade física do que não fazer. A gente sabe. A gente contextualiza com todo o perdão essa burrice na nossa cabeça porque a gente quer não fazer. Mas a gente sabe que se a gente for para uma viagem e não comer 10 fatias de pizza, é melhor do que se a gente comer só 5 fatias. A gente sabe disso, né? Então, quando a gente contextualiza toda essa parte de resultado, a gente precisa colocar muito com o tanto que você vai fazer, sabe? A dedicação, o coração que você vai colocar, o tanto que... Poxa, se for motivo para você não ter o seu sonho realizado porque é aniversário da sua amiga e você tem que comer o bolo dela, porque senão você não é... Então, esse seu resultado não é o que você realmente quer. Se não é motivo para você não deixar de estudar um dia no domingo porque tá sol, cara, não é porque você quer passar. Então, assim, você pode passar, mas de uma certa forma isso não é tão forte, tão atuante dentro de ti, sabe? Isso não queima tanto, talvez, como queima para mim a minha matéria, a minha profissão, a sua profissão. É isso, sabe? Acho que as pessoas estão vivendo muito isso. O querer da internet, o querer do que vem. Por exemplo, eu tenho um monte de pacientes, a Val tá aqui, é uma professora que ensina um monte de gente, é apaixonada pelo que faz, começou com uma turma super pequena, poxa, mas da turma pequena, a turma já ficou média, já aprovou quase 95% das pessoas que estavam ali para a OAB, então assim, existe paixão nisso que a gente faz, mas infelizmente do lado oposto tem só desejo, sabe? E como eu costumo falar, as pessoas estão parecendo muito mais do que sendo, então elas parecem fitness, elas têm roupa fitness, elas têm garrafa fitness, elas têm o fone fitness, elas têm tudo, mas elas não têm o físico fitness, porque em tese ela só conseguiu comprar aquilo que é possível pagar e não aquilo que é necessário com a dedicação, a repetição, a consistência. E se não deu certo, vai lá e faz de novo, porque a vida é assim. Não procura um remédio, não procura... Vai lá, perdeu o jogo, volta para o outro dia, treina mais. Ah, não passou na prova? Pô, bota a bunda na cadeira e vai estudar mais. Para de inventar, entende? Tira esse mimimismo de dentro da gente, de que a gente, ai, mais isso. Não, manda tudo isso com todo perdão para merda, para cima, joga isso fora. E vou fazer, e pronto, vou melhorar, e vou me dedicar, vou me entregar, vou pôr sangue, vou pôr coragem. Ah, não deu certo? Então no mês que vem eu vou pôr mais ainda. E assim. E a gente precisa, engolindo isso, digerindo isso, eu tenho certeza que a gente vai ser muito mais feliz do que qualquer livro de autoajuda. A gente vai ser muito mais magro do que qualquer orientação nutricional. A gente vai ser muito mais feliz do que qualquer orientação psicológica, entendeu? Pelo menos é uma forma que eu vejo na minha vida e o sucesso que eu tenho nas minhas coisas, entendeu? Boa. Seja simples, né? Isso. Amém. Legal. Obrigada, gente. Semana que vem eu vou falar sobre motivação, que é uma coisa que pega e as pessoas acreditam que precisam de motivação para sair do lugar, e eu vou falar um pouquinho o que você precisa de fato para sair do lugar, tá? Então, obrigada, pessoal. Obrigada, Gustavo, e até a Obrigado a próxima. todos os pacientes que apareceram aqui também. Obrigado você pelo convite. E qualquer dúvida, qualquer problema que precisarem, tá aí o Instagram. Eu fico no aguardo. Ok? Tá, Beijo joia. para vocês. Boa Beijão. noite. Obrigadão, Simone.